De uma né? forma prática, muita gente vê em filme, né? Tipo, exorcismo, né? Tal. Água benta. Então, de uma forma crucifixo. prática, Sim. utiliza-se mesmo, por exemplo, cruz, Sim. água, pistola Roxa. roxa, o que se vê no filme, Sim. até que ponto Latim, se Sim. até que ponto é verdade, até que ponto é fantasia. Então, essa parte é verdade, ou seja, tudo isso se usa, a estola, o ritual, água e sal bentos e pronto. Mas os filmes dão uma ideia muito deformada da realidade, ou seja, aquilo eu uso muito a analogia da caricatura. Você, se fizer a caricatura de alguém, você exagera muitos traços daquela, mete um narizão, mete umas orelhas, parece o Dumbo, não é? Quer dizer, a gente reconhece a pessoa, mas aquilo não é uma foto, aquilo está muito deformado. Então, os filmes de Hollywood deformam muito, né? E põem os diálogos com o exorcista, quer dizer, fazem dos diálogos com o demónio um filme, né? Não é verdade, não é? E fazem como que se o demónio estivesse confortável no exorcismo, não é verdade. O demónio está mal, não é? Tá lutando. Então, eu normalmente não aconselho as pessoas a verem muitos filmes porque vão ter. Agora, saiu esse Nefários, que eu recomendo. É bom? Muito interessante, muito bem feito. Saiu agora. É sobre um preso que está possesso e vai um psiquiatra dar uma validação final se ele tem alguma doença mental, porque vai ser executada na cadeira elétrica. Então, aquilo é um filme muito interessante, não tanto para perceber o exorcismo, que não há exorcismo, mas para perceber a psicologia do diabo. Muito interessante. E depois, no Netflix tem um documentário sobre o Padre Gabriel à morte, em que filmaram o exorcismo verdadeiro dele. Ele é mais real, né? E esse é real. Esse filme, essa filmagem é de um exorcismo verdadeiro. Então aí tem uma imagem real. Embora tenha muita gente, é uma espécie de documentário, e então tem muitas pessoas entrevistadas que não acreditam muito no demónio, psiquiatras e tal. Então, quer dizer, aquele documentário tem lá alguns erros, mas as passagens filmadas em que está o Padre Gabriel a rezar são verdadeiras. Padre, tudo bem, isso é um caminho totalmente direto para quem é católico, né? E assim, o senhor com certeza já foi procurado por católico, às vezes por não católico, por pessoas desesperadas e tal, não sei o quê. E no caso de quem não vive a fé católica e passa por isso, porque isso pode acontecer com quem não é, no caso, né? Qual que é o caminho que o senhor tenta trilhar para as pessoas que não vivem a fé católica, mas que buscam ajuda ao Padre Duarte, né? Então, eu digo sempre às pessoas que não vivem ainda a fé católica, porque Jesus quer entrar em todos os corações e Ele é que é a grande solução. Quer dizer, não há felicidade verdadeira, não há amor verdadeiro, não há céu que não passe por Jesus. Então esta é a grande notícia que temos para dar. E por isso as pessoas vêm em sofrimento normalmente. Por um lado, o meu ministério é fácil, porque as pessoas estão cansadas de sofrer normalmente. Já vieram de um percurso em que já está no fim, foram frustradas, a sua esperança se frustrou muitas vezes, né? Foi no médico, não deu nada, foi no outro médico, não deu nada, foi num psiquiatra, não deu nada, foi no curandeiro, não deu nada. Então já está. E então no primeiro encontro eu ouço muita pessoa, faço as perguntas, rezo, e depois quando manifesta-se a presença diabólica, eu pergunto, faço só uma pergunta: meu irmão, eu estou disposto, você precisa de ajuda, da minha ajuda, dos exorcismos, e eu estou disposto a ajudá-lo gratuitamente. Você quer a minha ajuda? E a pessoa diz, quero. Então tem uma condição. Tem que ter essa condição. Tem uma condição. Então vai fazer o que eu disser. Então sem essa condição não há mais encontros. Se a pessoa disser, só quero que reze o exorcismo, não vou confessar, não vou fazer nada, não vou ver, então não estou disponível. Mas vou rezar por ela, mas não vou acompanhar, né? Porque ela no fundo não aceita aquilo que eu considero os mínimos olímpicos. Os mínimos olímpicos sem confissão, porque no fundo eu estou perdendo tempo, ou seja, é como encher um copo que não tem o fundo. Eu tenho o trabalho de pôr a água, eu tenho o trabalho de rezar com a pessoa, o demónio manifesta-se, mas no mês a seguir vai estar igual. Ou pior. Sim, ou pior, porque não tem a conversão, não tem a disposição. Se não deixa Deus entrar e ficar nela,
o demónio não vai sair. É simples. Uma coisa importante é isso. Qual é o nome do documentário? Qual é o nome do documentário? Você lembra? Não sei, não lembro. Não lembro. Acho que é Amorfe alguma coisa. Acho que tem o nome do Padre Gabriel no documentário, eu acho. Alguma coisa assim. Agora, isso é uma coisa importante, porque às vezes a pessoa pensa, um padre exorcista. Sim. É porque ele é muito espiritual, é porque ele reza muito. Não, também, porque se não rezar na hora do exorcismo é um perigo, né? Sim. É um perigo, né? Às vezes até do demônio querer apontar alguma coisa ou condenar e tal. Mas qual o passo para ser um exorcista? Por exemplo, um exorcista entende um pouco de psiquiatria, parapsicologia. Por exemplo, você falou logo no início que tinha doutorado, né? Estudou e tal, não sei o que e tudo. Certo. Mas o processo para atuar como exorcista é simplesmente uma ação espiritual de um sacerdote? Ou o senhor também teve que estudar um pouco parapsicologia? Sim. Então a parapsicologia também é um problema, né? Porque tecnicamente, a parapsicologia propõe-se estudar os fenómenos, digamos assim, espirituais, estranhos, né, paranormais, com um método experimental. E isso falhou à partida. É como se eu quisesse ver com o meu ouvido. O ouvido não vê, só o olho vê. E, portanto, como é que eu vou falar dos anjos com o método experimental, com o microscópico? Né? Por mais amplitude que tenha, não dá, né? Pronto. Portanto, isto para dizer que a psicologia não tem validade científica. A comunidade científica, embora tenha-se divulgado muito, e até padre usa e tal, até hoje, o método que a parapsicologia se propõe usar para estudar os fenómenos paranormais é um método incapaz de realizar esse objetivo. Pronto, fecho parênteses. O Código de Direito Canónico, que é a lei eclesiástica, diz que o exorcista tem que ser nomeado com uma licença peculiar e expressa do bispo, né, do ordinário do lugar, e deve ser um sacerdote dotado de piedade, ou seja, um homem de Deus que reze, de ciência, ou seja, que tenha conhecimento, que tenha formação para aquilo, e também de prudência. Né? Diz estas três coisas, penso que não diz mais nada, né? Portanto, já nos dá uma pista, né? Tem que ser um homem de oração, um homem de Deus, à partida todo o padre, né? Ciência, estudar, preparar-se, né? Não, é como ao médico cirurgião, né? Você não vai abrir um coração sem estudar a anatomia, né? Senão não dá certo. E prudência, porque no fundo é um ministério delicado, o demónio é esperto, sabe enganar e portanto não pode ser anjinho, né? Tem que ser anjinho no sentido de ingênuo, não pode ser ingênuo. Em relação a momentos, tipo, esse momento o demônio ficou furioso de raiva. Às vezes, uma invocação que o senhor fez, chamou, invocou alguém, um momento, o nome de Jesus, ou o nome de Jesus e tal. Os maiores temores, porque o senhor falou, né? Então, invocar a Deus, o terço e tal, de uma forma mais genérica, né? Certo. Mas assim, momentos específicos em que foi furioso e saiu correndo e não quis ouvir de forma nenhuma. Deixa claro que não é o poder do padre, né? Que certo. Então, durante o exorcismo, eu não estou a fazer muitas outras coisas, só faço o exorcismo, né? Então não é que eu estou vendo como é que ele reage. Estou rezando o exorcismo e ele não gosta do exorcismo. Mas eu diria que nas coisas de Deus, sempre que nós no fundo buscamos a Deus com coração sincero, procuramos a santidade e procuramos ajudar os nossos irmãos, ou seja, o seu verdadeiro maior bem, que é ajudá-los a ir para o céu, isso é o que suscita a maior fúria, né? A gente, hoje até ouvimos um testemunho de outras pessoas que estão fazendo uma coisa muito boa, né? E que contaram, ainda hoje ouvimos de manhã, né? Você também estava lá, que um deles ia para um evento importante e estourou o pneu do carro. Né? Portanto, isto mostra que a gente sente essa raiva. Né? E estava um montão de gente à espera dele. Né? Portanto, ele tenta, eu vejo isso às vezes com os meios técnicos. Né? Eu estou preparando um retiro, uma pregação, e o computador, a impressora não quer funcionar. Às vezes, né? Então tem que rezar, dar uma bênção e já funciona. Né? Então a gente vê que ele quer, a minha mãe diz,
colocar areia na engrenagem. Isso. Então, ele tenta, e isso mostra que ele não está contente, né? E a gente quando ganha esta sensibilidade, a gente percebe nos relacionamentos, né? Alguém ligou a dizer que afinal está com febre e já não vem, e não sei o quê. A gente percebe, isto tem a unha do inimigo, né? Ele está tentando jogar por terra. O que é que devemos fazer? Continuar, né? Rezar com humildade, no fim, Deus às vezes parece que é no limite. Estoura o pneu e depois estoura outro pneu, e a gente quase que não dá, mas no fim dá.